Amém. Vamos, pela graça e misericórdia do Senhor, nós estamos novamente aqui, né? O Senhor tem nos guardado. A cada segundo o Senhor tem nos guardado. Irmãos, vamos continuar lendo Romanos, capítulo 6, do 15 ao 23. Amém? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém? Ó Senhor Jesus. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora, escravo do pecado, contudo viesse a obedecer de coração à forma de doutrina a quem fostes entregue. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade. Assim ofereceis agora os vossos membros para servires à justiça, para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor Jesus. Senhor, nós estamos mais uma vez diante de Ti. Senhor, nós nos entregamos em Tuas mãos, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, esta noite vem nos perdoar. Senhor, vem tirar toda a sujeira, toda a mancha, toda a mácula que acumulamos durante essa semana, esse dia. Senhor, vem nos lavar com Teu precioso sangue. Senhor, vem nos tornar puros e limpos. Senhor Jesus, para podermos ouvir a Tua palavra, para podermos falar da Tua palavra. Senhor, nós não somos nada. Senhor, mas queremos ser canais. Senhor, baseado nas Tuas misericórdias, na Tua graça. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Nesse início, no versículo 15, que ele diz assim, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Então, os irmãos viram, semana passada, essa questão de que agora o homem não está mais embaixo da lei, mas sim embaixo da graça. Não está mais agora confinado, mas agora ele tem liberdade, vamos dizer assim, para fazer o que quiser. O homem é liberto agora. Quando está em Cristo, o homem é liberto. Como a gente conhece aquele versículo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, em Cristo, nós somos libertos. E aí Paulo vem fazer essa pergunta, Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum, Senhor Jesus. Então, o fato de nós sermos cristãos e não estamos mais embaixo da lei, em Adão, não nos deixa à vontade de fazermos o que quiser. Pelo contrário, hoje nós somos libertos para não fazermos o pecado, para não pecarmos, Senhor Jesus. Porque o pecado faz com que nós sejamos presos a ele e façamos o que ele quer que a gente faça. Então hoje nós somos livres para não fazer. As pessoas elas estão presas, não é porque elas podem fazer o que querem, é porque elas não podem fazer o que não querem. Elas não podem, até falando com a Adriana ainda há pouco, a amiga dela diz assim, eu queria ter vontade de ir para a igreja. Então as pessoas querem até ir, mas não têm vontade, elas não são libertas. Então nós somos libertos. Cristo nos libertou.
né? E nos libertou não para cometermos mais atrocidades, mas sim para não cometermos, né? Senhor Jesus. Então, de modo nenhum. Senhor Jesus. No capítulo 5 de Romanos, 17 e o 18, né, diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais, né, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, nós hoje reinamos, né, em vida, né, por causa do Senhor. Antes a gente reinava em morte. Não era isso que a gente tinha. Em morte, até que no final aqui ele fala, né, o que colheste? Morte. Né, ali, versículo, o capítulo 20, versículo 22, né? No 21 ele fala, né? Porque o fim delas é a morte. Então, antes, o que a gente tinha era morte. Hoje, né, nós temos vida em Cristo, né? Senhor Jesus. Então, né, quando o Senhor nos liberta, né? Se de fato nós voltarmos a cometermos pecado, a gente está cometendo voluntariamente. Não é mais como eles presos, mas é voluntariamente. Né? Agora a gente está fazendo porque quer. As pessoas fazem, né? Porque elas são obrigadas. É o trabalho, é o nosso trabalho. Né? Nós, quando nascemos, nós já nascemos pecadores. Né? A gente não precisa pecar para se tornar pecador. Né? Nós já nascemos pecadores, então é o nosso trabalho pecar. Né? Então o Senhor vem nos libertar disso, nos tornar livres, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 16. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, né? Ou seja, a gente se torna servo daquele a quem a gente faz a vontade. Né? Se nós fazemos a vontade do pecado, né? Então, mesmo liberto, que Cristo nos libertou, nós nos tornaremos novamente escravos do pecado. Né? Senhor Jesus. E ele diz assim, né? Continuando: seja do pecado para a morte, né? Ou seja, da obediência para a justiça. Senhor Jesus. Então, hoje nós somos livres. O Senhor nos livrou. E nos livrou para termos vida, né? E nos livrou para não mais pecarmos, né? Essa pergunta que Paulo faz no início, né? Até parece, né, que dá margem a gente pecar, né? Quando ele diz assim: e daí haveremos de pecar, né? Porque agora a gente não tem mais lei, estamos acima da lei, né? Pelo contrário, né? Nós temos hoje que mostrar, né, as pessoas, a Satanás e até o próprio Deus, que hoje nós reinamos em vida com Cristo. Senhor Jesus. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19. 2 Pedro diz assim: prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Né? Assim, pois aqueles que é vencido fica escravo do vencedor. Se nós voltamos a cometer pecado, nós tornamos vencidos. E aí nós somos o quê? Escravo daquele que nos venceu, do pecado, de Satanás, né? Então, hoje, nós somos libertos para não pecar, né? Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus, tem uma história de um rapaz que ele chega e diz para o cristão, né, que ele é livre para fazer qualquer coisa que ele quiser. Ele diz assim: eu posso fazer tudo, eu posso ir para a festa, eu posso não ir, eu posso beber, posso ficar à noite acordado, né? Posso fazer o que eu quiser, mas você é preso, você não pode fazer. Aí o irmão chega assim: pode ser que você acha que está livre, mas aí ele pega o cristão, né? Pega uma carteira de cigarro, né? Assim, você é livre, então faça isso. Ele pega a carteira de cigarro e rasga a carteira de cigarro no meio. Então o rapaz que estava lá, ele é viciado, ele não consegue. Ninguém que é viciado ia rasgar uma carteira de cigarro, né? Então nós somos livres, né? Mais do que qualquer outra pessoa, né? Nós podemos fazer qualquer coisa, mas só que nós não vamos fazer, porque aí a gente pode se tornar o quê? Escravo daquele que nos vence, né? Senhor Jesus, né? E voltando para Romanos, né?
ele diz assim no final do versículo 16, né? Seja do pecado, né? A gente pode se tornar escravo, né? Do pecado para a morte ou da obediência para a justiça, né? Senhor Jesus. Então, nós, hoje, quem podemos escolher, né? Às vezes, e nós sabemos disso, que Deus é quem efetua em nós, tanto querer como realizar, né? O Senhor que faz todas as coisas. O Senhor, até a gente vai ver aquele versículo, né, de Colossenses, que fala que o Senhor nos transportou, né? O Senhor nos tira, o Senhor nos leva, o Senhor faz tudo. Mas muitas vezes a gente falando isso, nos exime, nos tira essa questão de que a responsabilidade também é nossa, né? Nós também temos que ir, né, olhando como o ser humano que nós somos, nós temos também que nos livrar, né? Diz assim, Paulo fala para Timóteo, né? Fugir, né? E fugir do diabo, né? Invocai o Senhor, né? E ele fugirá de vós, né? Senhor Jesus. E também diz assim, invocai o nome do Senhor, né? E esteja perto daqueles do quem e o invocam, né? Senhor Jesus. Então nós temos que fugir, né? Nós temos que estar distante, né? Não buscar oportunidades. Até um irmão uma vez falou o seguinte, que o pecado, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter oportunidade, né? A gente tem que ter uma oportunidade para fazer o pecado e tem que ter condições para isso, condições físicas. Então, se a gente tem oportunidade e condições, aí a mente, né, pode cair, né, e fazermos alguma coisa errada diante do nosso Deus. Então, a gente tem que fugir das oportunidades, né? Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Então, essa questão, né, não é somente uma questão de mudança de posição, que o Senhor nos tirou das trevas, né, e colocou na sua luz, né? Não só é mais só uma questão dessa, mas é uma questão de índole, de caráter. Nós temos que, né, santificar a presença de nosso Deus, né, Senhor Jesus. E devemos sempre buscar as coisas do nosso Deus, né? Senhor Jesus. E versículo 17, né? Mas, graças a Deus, porque outrora escravo do pecado, contudo, vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a quem fosses entregue. Né? Então, ele vem falar assim, essa questão aqui, e diz assim, escravos do pecado. E depois ele fala assim, e viesse a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Então, por um lado, né, as pessoas, né, e aí nós, outrora, éramos escravos do pecado, né? E tem essa opção, né? Ou você é escravo do pecado, ou você de coração serve a Deus, né? Você tem essas duas oportunidades, né? Dois lados, né? Senhor Jesus, duas opções. E essa forma, né, de doutrina, Mateus capítulo 11, Senhor Jesus, versículo 28 ao 30, diz assim, essa é a forma de doutrina, né? Diz assim, a forma de doutrina a quem fostes entregue. Diz assim, vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descansos para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor Jesus. Então, essas são as nossas opções. Se tornar escravo, né? Quando eu digo nossa, é a humanidade, né? Se tornar escravo do pecado ou obedecer de coração a forma de doutrina a que fosse entregue. O Senhor nos mostra que a forma de doutrina dele, né, é leve e suave, né, Senhor Jesus. E ele disse que nós estávamos cansados, né, versículo o 28, Maria. Diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Então nós, irmãos, estávamos cansados. Estávamos sobrecarregados. As pessoas no mundo, elas estão cansadas, né? Estão sobrecarregadas, né? Cheias de tanta coisa. Mas aí o Senhor vem e diz assim, vinde a mim para descansar, né? Então nós temos que ir ao nosso Senhor para descansar, né? Enquanto no mundo a gente só tem carrego, né? Como a gente conhece, só tem coisas pesadas,
Mas o Senhor diz assim: vinde a mim, que eu vos aliviarei, né? E o meu fardo, né, é leve, né? Senhor Jesus. Então esse Senhor nos tem nos conduzido, né, a irmos, né, a essa forma de doutrina, né? O Senhor nos entregou essa forma de doutrina, que é leve e suave, e que nos faz não só assim ser leve e suave, mas nos faz também descansar, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Né? Agora a gente pode ver, primeira Colossenses, né? Primeiro Colossenses não. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e o 14. Diz assim: e nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, né, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Né? Então o Senhor ele nos tirou de uma posição e nos colocou em uma posição assim superior, no reino do Filho do seu amor. Né? Então ele tem nos tirado, nos libertado, né, de tudo aquilo que a gente recebeu em Adão, né? Para receber o pecado, receber a morte, né? Receber tudo isso em Adão, né? Tudo que é negativo, nós não nós não fizemos, né? Não precisamos fazer nada, né? Só uma coisa foi necessária: nascer. Quando nós nascemos, nós já trouxemos tudo aquilo que Adão nos deu. Já estava aqui no nosso DNA, né? O pecado, a injustiça, né? Ira, raiva, tudo negativo, morte, doenças, né? O nosso corpo, né? A partir do momento que a gente nasce, né? A gente já começa a morrer, né? Vamos morrendo, né? Por isso que eu não, alguns irmãos ainda comemoram, né, aniversário, mas eu não é que eu não comemoro, é que eu não ligo tanto para isso. Porque assim, se a gente for olhar bem, a gente não está vivendo, a gente está morrendo. Né? Se o prazo de validade da gente for, vamos dizer, né, uma boa estimativa, 100 anos, e a gente vive 70 anos, só restam 30 anos. Está se acabando, não está aumentando, está se acabando. Você está gastando o combustível dos anos estão se acabando, né? Então, nós estamos morrendo a cada dia. Então, nós não precisamos fazer nada para termos isso, né? A morte, doença, tanta coisa, né? Então, em Cristo, do mesmo jeito, nós não precisamos fazer nada. É apenas nos voltarmos para Ele. E a Bíblia chama lá em João, né, de um novo nascimento. Né? Precisamos nascer a segunda vez, nascer do Espírito, né? Nascermos em Cristo. Então aí a gente vai ter o que? Vida, né? Nós vamos ter agora a vida de Deus em nós, né? A vida de Deus misturada com a nossa vida, né? E aí nós não vamos ser mais a morte, vamos ter vida, Senhor Jesus, né? E o escravo do pecado, né? Como a gente viu antes, né? Quando ele diz essa questão dessa opção, né? Que nós temos a opção de sermos escravos do pecado, né? Ou obedecer de coração ao Senhor. Essas duas opções estão dadas ao homem, né? Que às vezes a gente coloca como céu e o inferno, né? Senhor Jesus, a perdição e a salvação. Então a gente hoje nós temos sempre essas opções. A opção está no homem, né? No coração do homem, né? Sermos escravos do pecado, né? Ou obedecermos de coração ao Senhor. Como ele dizia lá no Antigo Testamento, né? Os dois montes, né? A vida e a morte. Então, escolhe, pois, ele dá até essa sugestão, né? Escolhe, pois, a vida, né? Senhor Jesus. Então, hoje nós temos essa liberdade de escolhermos a vida, né? Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Versículo 18. E uma vez libertados do pecado, fosse feitos servos da justiça. Senhor Jesus. Versículo 6 do capítulo 6 diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Então, quando o Senhor morreu lá na cruz,
né, o Senhor nos deu essa liberdade. Isso ocorreu lá na cruz. O Senhor foi o início, né, da nossa libertação. Né? Claro que Deus teve todo o seu plano, né? Mas aí quando ele começou a cumprir o seu plano, que o Senhor veio, aquela coisa toda, né? Teve uma vida normal, né? De ser humano, uma pessoa que era totalmente dedicada a Deus. Mas aí quando o Senhor vai à cruz e morre na cruz, ali o Senhor dá início à nossa liberdade. Né? Senhor Jesus, nós agora estamos libertos, né? Eu acho que eu vou falar muito essa palavra hoje, né? Estamos livres porque Deus nos livrou, né? Em Cristo, né? Senhor Jesus. Então, quando o Senhor morreu lá na cruz, né? Ele diz assim, foi crucificado, né? Ele diz assim, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Essa palavra destruído, no original, pode ser usada também como desempregado, né? Senhor Jesus, nós fomos desempregados do pecado. Não temos mais esse trabalho, né? A não ser que a gente queira, né? Mas em nome de Jesus, né? Busque, pois, a vida. Senhor Jesus. Versículo 19. Senhor Jesus, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecesse os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade, para a maldade. Assim ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Né? Então aqui Paulo vem novamente falar sobre essa questão de que a responsabilidade, né, humanamente falando, irmãos, é nossa. É nós que temos que oferecer o nosso corpo ao Senhor. E foi por isso que eu pedi aquele hino, né? Capítulo 12, Maria, de Romanos. O 12:1. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele vem falar no início: rogo-vos, né? Eu oro, eu peço, eu imploro a vocês que apresentei os vossos corpos, né? Ele diz assim, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E para que isso, né? Para que experimentei, né, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós vamos entender, né, essa boa, perfeita, agradável vontade de Deus, quando de fato nós nos entregarmos, né, ao Senhor totalmente, né? Senhor Jesus. E aí a gente vai ter mais liberdade, né? Senhor Jesus. E voltando para o capítulo 6, o versículo, Senhor Jesus, 12 e o 13, ele diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis à sua paixão. Deixa aí, Maria. Volta. O 12. Pode deixar o 12. Diz assim, né? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais. Então é a questão nossa, né? De obedecer ou não, né, às suas paixões. Né? Por isso que eles assim, foge, né? Foge outro sim das paixões da mocidade. Né? Senhor Jesus. Então nós temos que fugir. Senhor Jesus. Né? Estarmos distantes, né? E buscar o quê? Buscar aqueles que invocam o nome do Senhor. Né? Capítulo 13, versículo 13, Maria. Nem ofereceis cada um os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Então é isso que nós temos que fazer, né? Entregar nossos corpos, né? Nossos membros, né? A nossa vida a Deus, né? Para que o Senhor possa sempre estar nos moldando a Ele, né? Senhor Jesus, e nós nos transformando, né, cada vez mais em filhos de Deus, né? Senhor Jesus. Como a gente viu, né, ontem lá em Sobrado, a questão de sermos chamados cristãos, né? Quando eles foram chamados pela primeira vez de cristão,
eles foram chamados como um chacota. Disseram assim, lá vai os cristãos que só vivem falando de Cristo, só vivem o tempo todo falando de Cristo. Então eles estavam debochando, ou dizendo assim, como se fosse algo ruim. Então os irmãos foram conhecidos como os cristãos porque a todo tempo estavam falando de Cristo. Então é isso que que a gente deve ser reconhecido, né? Como cristãos, não aqueles que vai para as igrejas, coisa desse tipo, mas cristãos como sempre, aqueles que sempre estão falando de Cristo, Senhor Jesus, e oferecendo, né, os nossos corpos, né, a Deus, né, para instrumento de justiça. Senhor Jesus. Versículo 20, versículo 20 e o 21 diz assim: porque quando eres escravos do pecado, estava isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim dela é a morte. Senhor Jesus. Como eu estava dizendo, né? Que diz assim, né? Porque o fim dela é a morte. Então, tudo que nós formos fazer sem Cristo, sem Deus, vai nos levar à morte. Não na questão de morte, de alguém vai morrer, mas é porque é morte, porque não tem vida, não tem a vida de Deus, né? Então, tudo que não tem a vida de Deus é morte, né? Senhor Jesus. Né? Eu lembro que quando eu tocava em banda, os meninos, o pessoal que tocava, alguns eles bebiam, eles fumavam, né? Não cigarro, mas outras coisas. E graças a Deus eles nunca me ofereceram, né? E eu vejo assim, aí eu sempre via, não, mas eu não estou fazendo isso, né? Eu não estou bebendo com eles, nem estou fumando, só estou aqui como um trabalho, né? Mas aí quando eu me converti, né? Aquilo ficou cada vez assim mais, vamos dizer assim, pesado. E eu não tinha mais vontade de estar lá. Não por causa do pessoal ou porque o que eles faziam, mas é que não me cabia mais ali. Mesmo sendo algo que não era pecaminoso. Eu estava lá apenas tocando. Então, o que de fato é que se você estiver fazendo alguma coisa sem Deus, não importa se seja algo pecaminoso ou não, vai trazer morte. Você está na morte. Então precisamos estar em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, nós estaremos na vida, né? Em vida. Porque a vida só está em Deus. Fora de Deus, tudo é morte, né? Senhor Jesus. E é por isso que Paulo diz, né? Que resultado colhesse, né? O fim delas é morte. Senhor Jesus. Versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, a gente vê aqui os dois versículos, né? Um oposto ao outro. Um leva à morte. Tudo que você for fazer sem Deus, morte. E aqui ele diz assim, e por fim, a vida eterna. Então, Senhor Jesus, o que nós formos fazer com Cristo sempre nos levará à vida, né? E essa vida é o próprio Deus. E a gente vê aqui o progresso da salvação de um ser humano, de um cristão, de uma pessoa, né? Diz assim, ó, agora porém, né, libertados do pecado. Então, quando nós conhecemos o Senhor, né, o Senhor vem e nos liberta do pecado. Muitas vezes as pessoas acham que você tem que se libertar do pecado e ir conhecer o Senhor. Não, eu não posso, eu fumo, eu bebo, eu faço isso, faço aquilo, eu não posso ir para a igreja, eu não posso conhecer Jesus agora. Mas é o contrário, você tem que conhecer Jesus. E aí o Senhor vai e liberta a pessoa, né, do pecado. Então aqui diz assim, né, libertados do pecado, ele diz assim, transformados em servos de Deus. Então o Senhor nos livra do pecado, né?
E aí o Senhor nos transforma agora em servo de Deus, para nós podermos fazer a obra de Deus. E depois diz assim: e tendes o vosso fruto para a santificação. Quando nós trabalhamos para Deus, o nosso fruto vai sempre nos santificando. Lá em Efésios diz que as obras foram feitas para que nós possamos andar nelas. Não é para você procurar obras, mas as obras vêm e você faz. E aí essas obras vai o quê? Santificando. Quanto mais coisa você faz para Deus, para os irmãos, para as pessoas, né? Não procurando, como eu disse, mas as obras vêm e você faz, né? Isso vai lhe santificando. Porque é um trabalho, né? Trabalhando um servo da justiça, né? E esse trabalho, né? Vai o quê? Nos santificando. E depois diz assim: e por fim, a vida eterna. Então é isso que nós temos que fazer. Ir até ao Senhor, aí o Senhor nos livra do pecado, nos transforma, né, no servo, né? E aí a gente começa a servir a Deus e depois nós temos o quê? A vida eterna. Senhor Jesus. E por fim, né, ele diz assim, o 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. No versículo 4 de Romanos, né? Capítulo 4, o 4 e o 5, né? O 4 e o 5. Diz assim: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. O 5, Maria. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Né? Senhor Jesus, então, voltando para o 4, Maria, o salário não é assim, como ele diz, né? Não é considerado como favor que alguém tem que lhe dar, mas é uma obrigação, uma dívida que a pessoa tem para com você. Você trabalhou, então você agora você tem o direito de receber. Então, quando ele fala aqui, né? Porque o salário, o capítulo 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, isso aí isso aí, num caso, né, é o que a gente merece. É o nosso salário. Como eu disse, né, o nosso o emprego do ser humano é ser pecador. E qual o salário? A morte. Né? Então, não é um favor, é o que a gente merece. O que a gente merece era justamente isso. Mas ele diz assim, né? Mas o dom gratuito. Senhor Jesus, é totalmente diferente das coisas de Deus, né? Porque o salário, que é a obrigação da gente receber, né? Que é nosso direito de recebermos, né? A gente tem que trabalhar para receber. E o que a gente recebe é a morte, esse é o salário. Aí o Senhor vem e nos dá o dom, né? Diz assim, o dom gratuito de Deus. Dom, no original, é presente. O presente gratuito parece até uma redundância. É o presente gratuito, né? Então o Senhor vem nos dar esse presente gratuito, né? Diz assim, uma vida eterna. Então, a gente recebe salário com esforço, né? Para recebermos a morte. E aí o Senhor nos dá um dom gratuito para recebermos a vida. A escolha é nossa, né? Senhor Jesus. Hoje nós somos livres, né? Para não pecarmos, né? Como no início ele diz, né? Não é livre para fazer qualquer coisa e pecarmos, mas pelo contrário, nós somos livres para não pecarmos, livres para buscarmos a Deus, né? Livres para recebermos vida, livres para recebermos mais de Cristo. Aleluia.